Começamos agora mais um programa Doctor Entrevista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o bate-papo de hoje é com o coach de emagrecimento e alta performance pessoal e inteligência emocional, Joab Machado de Abreu. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco, viu, Joab? Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Minha gratidão a Deus, que nos concede essa oportunidade, e a você, que tão gentilmente nos fez o convite. É um prazer conversar sobre esse assunto que é tão bacana, que é a profissão de coach, Sim. né? E falar sobre dicas para as pessoas que estão em casa e conhecer um pouquinho da sua história também. Antes de falarmos da profissão que está crescendo tanto, que é a profissão de coach, gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, casos que te marcaram, até a sua chegada como coach, né? Até a sua escolha de ser coach. Ok. A minha trajetória, ela foi principalmente marcada pela informática. Ainda bem adolescente, com cerca de 12 anos de idade, eu entrei num projeto da escola em que eu estudava na época, um projeto chamado Amigos da Escola. Sim, eu lembro desse projeto. Foi um projeto muito bacana. E eu comecei a trabalhar, então, como voluntário no laboratório de informática que a escola adquiriu. Então, eu ajudava os professores ali a darem a aula deles, quando algum aluno tinha dificuldade com o computador, eu ia, auxiliava. E, logo após isso, eu comecei a trabalhar com 14 anos numa empresa como design gráfico. E depois eu entrei numa outra empresa aqui em Caratinga para trabalhar como auxiliar de técnico em informática, que foi onde, de fato, eu mergulhei no mundo da informática, né? Foi onde eu, de fato, me tornei técnico em informática e, posteriormente, eu ingressei, de fato, numa graduação, né, da área que foi o curso Ciência da Computação aqui da Rede Doctor, aqui da FIC aqui de Caratinga. Sim. E foi sempre na área de exatas, né? Uma área completamente diferente que você trabalha hoje, né? Isso, exatamente. Assim, a mudança dessa área para o que eu faço hoje foi uma mudança assim, muito drástica, né? Sim. Principalmente aos olhos dos outros. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de gente, não sei se talvez por causa da minha... desde novo eu estar na igreja, né? E aí, igreja sempre tem essa pegada, né? Nos grupos, de né? grupos, de adolescentes também. Exato, adolescente, mocidade, Sim. Pregação, todo esse envolvimento. Mas eu sempre gostei de pessoas. E eu fiz essa minha formação, fiz essa minha graduação em Ciência da Computação e trabalhei na área durante um tempo considerável. Obtive muito sucesso, graças a Deus, nessa área que eu escolhi trabalhar. E aí, de fato, eu conheci o coaching, né? E quando eu conheci o coaching, eu, de fato, conheci aquilo que eu queria trabalhar com o ser humano. Por eu gostar sempre de pessoas, muitos até imaginavam que eu futuramente faria psicologia. Sim. Mas eu não queria trabalhar o ser humano com psicologia, né? Com a psicologia tradicional. E eu descobri no coach, né, essa possibilidade. Sim. Porque eu não queria trabalhar com terapia, com patologias, ou alguma coisa do tipo, né, do psicológico humano. Eu queria trabalhar com desenvolvimento, né, em fazer as pessoas serem melhores do que elas são. E aí eu encontrei no coach a possibilidade disso, e por isso que, quando eu conheci o coach, foi um amor à primeira vista. Sim. Você fala aí que gosta muito de pessoas, né? E o coach, normalmente, ele tem esse muito forte, né? De apoiar as pessoas. Que pessoas te apoiaram ao longo da vida que te marcaram? Ou situações que te marcaram, né? De apoio? Olha, graças a Deus, eu sempre fui cercado de pessoas que me apoiavam nas decisões que eu tomava, né? A minha família, principalmente, né? Sempre, assim, me apoiaram muito, mesmo assim... sem entender de fato o que eu queria, mas minha família sempre me apoiou. Minha família nunca foi de me puxar para trás, de me criticar, de dizer você não vai por esse caminho não, que é não difícil. vai dar certo. Então, muitas das vezes, mesmo sem entender de fato para onde que eu estava indo, eles sempre me apoiaram. Sim. E graças a Deus por isso, sempre tive amigos que me apoiaram, que me deram muita força. Então... eu agradeço a Deus por toda essa companhia que me cercou. Não tem alguém específico, porque graças a Deus sempre foram assim, muitas pessoas. Então, se eu for citar nomes aqui, eu vou acabar sendo injusto com alguém, que eu vou acabar
por esquecer. Mas deu para perceber que a família foi o seu maior impulso, né? Quem Sim, te graças a impulsionou Deus. mais, né? Pai e mãe. Coach de emagrecimento, alta performance pessoal, inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Coach de emagrecimento. Vamos trabalhar. Como que é o seu trabalho com as pessoas de coach de emagrecimento? Bacana. Como é que elas chegam para você assim? Joab, eu quero emagrecer 10, 20 quilos, mais ou menos, rápido, né? E fácil, sim. É isso que todo mundo quer, né? Todos chegam, assim, geralmente são elas que chegam, né? Então, todas chegam, assim, um tanto desesperadas, um pouco, um tanto aflitas, né? As mulheres têm mais essa pegada de emagrecer, né? Exatamente, né? Ligam mais o homem isso. geralmente se atenta para o emagrecimento quando, de fato, já está atingindo a saúde, quando... Né? Não pela estética. Não, né? Pela estética, né? As mulheres, elas são mais voltadas para essa área, para esse mundo. Então, elas realmente chegam dessa maneira. Falou, Joab, eu tô acima do peso, eu preciso emagrecer. Algumas, assim, igual como já aconteceu, a saúde mesmo já está bem comprometida por causa do excesso de peso. São pessoas que já chegam no estado de obesidade 2, obesidade 3. Aí, realmente, são situações muito críticas. E elas querem saber o que é esse tal de coaching de emagrecimento, né? Porque os meios tradicionais, como procurar um nutricionista, entrar na academia, fazer uma dieta, isso aí a população já conhece. Uhum. Mas aí quando você fala assim, coach de emagrecimento, então costuma ser muito novo e aí as pessoas... geralmente as mulheres, como eu já disse, aí costumam se interessar e perguntar como é que tudo isso funciona. Então, para esclarecer quem ainda não sabe, vamos explicar o que é o coach de emagrecimento. O coach de emagrecimento, ele é, claro, né, um processo, antes de tudo, um processo de coaching formal, ok? Ou seja, é um processo composto por 10 sessões, uma sessão por semana, cada sessão durando cerca de, entre uma hora e meia, né? Um processo de coaching formal. Agora, o que será trabalhado nesse processo de coaching são as bases, as raízes que fazem com que uma pessoa, de fato, seja magra ou esteja acima do peso, que é a mente da pessoa, que são os hábitos da pessoa, ok? Quem é magro porque tem uma mente magra. Sim. E quem está acima do peso porque tem uma mente que leva essa pessoa para estar acima do peso. Claro, tira-se dessa lista a questão genética, né? Tem pessoas que são magras, são descontroladíssimas com relação à comida, são magras por causa da genética, sim, né? Obviamente tirando esses casos. Sim. Mas quem está acima do peso porque tem hábitos que fazem com que essa pessoa esteja acima do peso. Nada mais. E que tem a ver com a mente, que está ligado lá à mente que vai acarretar nesses hábitos. Exatamente. Né? Por quê? Porque os hábitos... O que é um hábito? O hábito é um comportamento que se repetiu a ponto do cérebro entender que aquilo ali é o padrão. Então, é um comportamento que a pessoa foi repetindo. Várias vezes, né? Exatamente. Por exemplo, estamos aqui, eu não estou com fome. Mas se eu... todos os dias, nesse mesmo horário, começar a comer, ainda que à força, daqui 2, 3 meses, o que vai acontecer? O meu cérebro, ele vai gravar isso. Porque como eu repeti, todo dia comendo naquele horário, então vai chegar um tempo em que todos os dias, naquele horário... vai precisar comer. Eu vou sentir fome. Sim. E não é aquela fome necessária, não é uma fome física. É uma fome habitual, é uma fome que se desenvolveu por causa do hábito. Sim. Por causa do comportamento repetido. E o que é que leva a pessoa a repetir um comportamento? Alguma coisa que está na mente da pessoa. E aqui eu cito como as bases da mente, as emoções e o inconsciente. Sim. E trabalhando essas emoções e esse inconsciente, a pessoa transforma a mente, consegue ter novos hábitos e consegue ter novos resultados. É por aí que é o coach de emagrecimento. Exatamente. Um exemplo clássico. Fome emocional. Fome emocional. A gente precisa de ter fome física. Mas nós temos 3 tipos de fome. A fome física, a fome emocional e a fome habitual.
Um exemplo clássico é a fome emocional. É aquela pessoa que desconta as suas emoções na comida. Fica ansiosa e vê na comida uma forma de escape. E aí a pessoa, de fato, ela não consegue lidar com isso. Ela fica ansiosa, ela come. Ela fica estressada, ela come. Ela fica triste, ela come. Ela fica alegre, qual que é a maneira que ela tem de comemorar? Comendo também. O hábito. Então tem gente que é assim, fica triste, come, fica alegre, come. Sim. Então, como que a pessoa vai se manter magra se ela tem essa mentalidade? Se as emoções dela levam ela para esse caminho, Sim. né? Como é que ela... Então ela precisa de mudar a mente dela. E aí, mudando a mente, todo o restante é questão de tempo, porque é um efeito cascata. Muda-se a mente, muda-se o comportamento, muda-se os hábitos. Tem novos resultados, exatamente. Bom, o nosso tempo terminou, nós vamos chamar o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para falar mais sobre coach de emagrecimento, de alta performance e inteligência emocional. Mais dicas para você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e eu estou recebendo o coach Joab, que está falando aqui sobre coach de emagrecimento, alta performance e também inteligência emocional. Nós falamos um pouquinho sobre coach de emagrecimento no primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho da alta performance também. Como definir uma pessoa com alta performance? Qual que é a definição da pessoa com alta performance? Ok. Alta performance, a alta performance pessoal, né, que é com que eu trabalho, é o quê? É a pessoa conseguir realizar o maior número de atividades possíveis dentro do menor tempo possível, com qualidade e sem se prejudicar. Sim. Então, essa é a definição de alta performance. Porque as pessoas às vezes confundem, né? Acham que fazer multitarefas, fazer muitas coisas é produtividade, é alta performance. E não é. Exatamente. O que acontece em muitas situações? A pessoa se sobrecarrega de atividades, fica ansiosa, fica estressada, começa a dormir mal, começa a dormir pouco, e a pessoa acha que tem alta performance só porque está lidando com 1 milhão de atividades ao mesmo tempo. Isso não é alta performance. Ela está trocando a saúde dela por um excesso de atividades. Para ter alta performance, a pessoa não pode prejudicar a sua saúde. Isso é alta performance. Sim. Dicas para as pessoas que querem ter uma alta performance. A alta performance, a verdadeira alta performance, ela só é possível quando você tem o somatório de alguns fatores. Sim. Não existe fórmula mágica, não existe fazer assim e ter alta performance. Envolve tudo que a pessoa tem com ela. Então, eu cito, para ser sucinto, algumas bases da alta performance. Algumas bases, é muita coisa, envolve tudo, como eu já disse, mas eu cito algumas bases. Primeira base é a inteligência emocional, as emoções da pessoa. A segunda, que eu cito sempre, que é o planejamento. E dentro do planejamento, nós temos planejamento de atividades, né, que é o conhecido gerenciamento de tempo. Nós temos o planejamento financeiro, porque ninguém consegue ter uma vida sossegada com as finanças todas bagunçadas, desreguladas. Então, inteligência emocional, planejamento de tempo, planejamento financeiro, autorresponsabilidade, crenças, contágio social, tudo isso somados é que darão à pessoa uma alta performance pessoal. Sim. Você citou uma base interessante que é o contágio social, né? Isso é muito importante para quem está fazendo, quem quer ter uma alta performance, se rodear de pessoas que realmente estejam com o mesmo objetivo, com o objetivo comum, né? Perfeitamente. Você foi realmente muito clara nisso aí, porque é de fato isso aí, se cercar de pessoas que possibilitam que você tenha alta performance. Por exemplo, inclusive, antes do exemplo, existe uma frase muito antiga e comprovada cientificamente de que você, não é uma frase nova, como eu já disse, muito citada, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Inclusive, existe um livro chamado Contágio Social, onde um grupo de pesquisadores, eles avaliaram uma cidade por um período de, se eu não me engano, de 30 anos.
E eles observaram que as pessoas eram aquilo que as pessoas em volta dela eram também. Ou seja, pessoas que se envolviam com pessoas magras, elas ficavam magras. Pessoas que se envolviam com pessoas gordas, ela ficava gorda. Pessoas que se envolviam com pessoas bem financeiramente, reguladas, controladas, essas pessoas também ficavam reguladas, controladas nas suas finanças. Uhum. Inclusive, olha que interessante, nesse estudo, eles identificaram que uma determinada pessoa, ela é influenciada pelo seu quarto nível de amizade. Ou seja, o fulano é amigo do A, o A é amigo do B e o B é amigo do C. Esse C influencia o fulano. E às vezes esse C é um completo desconhecido. Tamanho é o poder do contágio social das amizades que nós temos. A frase, ela é verdadeira, sem erro. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E aí o cuidado, né, de se relacionar com pessoas positivas, quando se quer uma alta performance. Né? Exatamente, porque pensa bem, você pretende fazer algo. Vamos por exemplo, finanças. Você quer organizar suas finanças, você quer poupar, você quer gastar menos do que ganha, que é, né, obviamente, a regra de ouro das finanças. Você quer gastar menos do que ganha, mas você se cerca de pessoas que são descontroladas financeiramente, que não pode ver nada que quer comprar, que fica toda hora te dizendo compra, 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 pra que poupar? Poupar é besteira, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, não precisa ficar com esse negócio de gastar, a gente tem que viver o hoje, né? Então, se você se cerca de pessoas assim, você se sente um estranho no meio do grupo e, de fato, você vai ter muita dificuldade de desenvolver hábitos saudáveis nas suas finanças, se você se cerca de pessoas descontroladas financeiramente. Sim. Isso é fato. Você falou também, citou a inteligência emocional, né, que é um fator decisivo, importantíssimo, para que o indivíduo tenha sucesso na vida. Isso é também tese de hipótese, já comprovado, né, que as pessoas que têm inteligência emocional desenvolvida, empatia, né, autocontrole, isso tudo faz com que ela tenha o sucesso. E não a inteligência intelectual, como pensava-se antigamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional aí, que é um fator tão importante para o desenvolvimento das pessoas. Ok. Novamente, você foi excelente no seu comentário, porque, de fato, até na década de 80, a psicologia acreditava que o ser humano era um ser racional. Acreditava-se que era um ser racional e que as emoções, elas, inclusive, aconteciam fora do corpo. De lá para cá, devido aos diversos cientistas que se empenharam no assunto das emoções, como Richard Davidson, como Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Então, essa ideia já não existe mais. O ser humano é um ser emocional e tudo são as emoções. Tudo são as emoções. Algumas pessoas caem no engano de achar que a razão resolve tudo e não resolve. Não existe razão sem as emoções. Por exemplo, a pessoa ela quer, vamos voltar na alta performance, porque a inteligência emocional está em tudo. Você precisa dela para alta performance, você precisa dela para o emagrecimento, que nós falamos no primeiro bloco. Na alta performance, a pessoa ela quer gerenciar o tempo dela melhor. Vamos no outro exemplo. Ela quer gerenciar o tempo dela melhor. E gerenciar tempo envolve foco, envolve disciplina, envolve dizer não. E muitas pessoas não conseguem organizar o seu tempo porque não sabem dizer não. Tudo que pedem para ela fazer, seja família, seja amigos, ela tem dificuldade em falar não. Então ela acaba se sobrecarregando. Ela sabe que não pode assumir mais compromissos e acaba assumindo porque não sabe falar não. E por que ela não consegue falar não? Por causa do emocional. Racionalmente, ela sabe que não pode assumir mais compromissos. Então, se a razão resolvesse, não teria problemas. Mas a dificuldade de falar não, e dificuldade de falar não é um problema emocional, faz com que a pessoa assuma diversos compromissos
além do que ela pode, de fato, dar conta com qualidade. A emoção aí vem à tona, né? A intenção de ser aceita, de agradar ao outro, né? Acaba pesando mais do que a própria razão. Né? O medo de ser rejeitado, de ser mal visto, entende? Um exemplo muito claro, inclusive falando lá do emagrecimento, é sobre a questão, por exemplo, tem gente que recebe muita visita em casa. E o mineiro, ele acha bonito, ele tem isso por tradição, de sempre fazer um cafezinho especial, fazer um biscoitinho. E aí, como a pessoa recebe muitas visitas, então, direto a pessoa tá comendo um biscoitinho, comendo alguma coisa que vai fazer essa pessoa engordar. Olha, racionalmente é muito fácil resolver, corta o café, mas aí entra as emoções. Mas o que vão pensar de mim se eu não servir um cafezinho? Mas como assim que a fulano de tal vai vir aqui em casa, eu não vou dar nada para ela comer? Então, de novo, as emoções vão interferir nessas atitudes. Tudo são as emoções. Sim. Joab, nosso tempo está terminando, eu queria... Pena. Tá gostosa, né? As dicas estão ótimas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de dar oportunidade para você deixar o seu recado, deixar uma frase que tenha te marcado ou alguma mensagem para as pessoas que estão te vendo. Ok. A frase que eu carrego sempre comigo e que eu sempre cito com muita convicção é que não importa aonde você nasceu, não importa de que família você veio, não importa a vida que você tem hoje. Você pode, se de fato quiser e tiver humildade para buscar ajuda, você pode ser uma pessoa muito melhor e a sua vida daqui a 3, 5 anos, ela pode ser completamente diferente para melhor do que é hoje, se você de fato quiser. Muito bem, muito obrigada, Joab. Deixa só o seu telefone de contato, né, para as pessoas que se interessarem no seu trabalho. Ah, sim, ok. O meu telefone de contato é DDD 33 98862 8933. DDD 33 98862 8933. Também no Face e no Instagram, Coach Joab Machado. Simples assim, Coach Joab Machado. Muito bem, Joab, prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pelas dicas, viu? Eu vou encerrar o programa com as fotos que você trouxe dos seus trabalhos, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais o seu trabalho. Vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá!